Muito boa noite a todos. Hoje nós vamos começar, então, mais um livro, né? O livro de Jó. Nós não temos nada anterior, né? Nós estamos começando hoje o primeiro capítulo de Jó. É um livro fantástico, né? Para falar a verdade, Jó é uma história que pode acontecer com qualquer um de nós. Então, nós precisamos entender que Deus, ele está no controle da nossa vida. E vamos aprender muito com esse homem. O significado do livro de Jó é por que os justos sofrem. É uma história real. O livro de Jó faz parte dos livros poéticos, ou livros de sabedoria, ou livros de sapiência. Então, quando começamos a ler Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, são livros de sabedoria, poéticos ou de sapiência. Uma palavra ou uma frase desse livro, desses livros que eu acabei de falar, essa frase, essa palavra, ela expressa uma grande ideia. Não é uma leitura simples, né? Pois o leitor ele deverá se colocar no lugar do autor ou do lugar daquele de quem o livro está falando. E a lição que fica é que todos nós podemos passar pela mesma situação de Jó. A pergunta que eu faço é: como passaremos? Vamos passar murmurando? Vamos passar reclamando? Ou vamos aprender a lidar com esse sofrimento? Então, essa é a pergunta que fica do livro de Jó. Não é um livro fácil, eu já disse, né? Mas como lidar melhor com o sofrimento é a questão desse livro. Então, eu espero que você que está nos ouvindo, você que está assistindo, você que está estudando com a gente, possa entender que Deus permitiu essa história real, né? Para não dizer que, não, comigo não acontece o que é ruim. Deus não permite coisas ruins a seus filhos. E, na verdade, coisas ruins podem sim acontecer com cada um de nós. Então, nós vamos refletir, nós vamos nos colocar no lugar do escritor, né? Esse é um livro de sabedoria e de poesia. E a minha Bíblia, que é a Bíblia da vovó, ela já pergunta assim: por que eu? Né? Por que eu? E eu faço uma outra pergunta: por que não eu? Por que não eu? Se Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições e que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, né? Jó não conheceu Jesus, Jó viveu no tempo de Abraão, de Moisés, no tempo dos patriarcas. Mas se ele pôde sofrer, é possível eu sofrer também, e com excelência. Jó viveu na mesma época que os patriarcas viveram, né? Lá em Uz, ao norte da Arábia, deserta, situada em direção ao Eufrates, os sabeus e os caldeus habitavam lá. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho dos sabeus e dos caldeus, quem eram esses povos, né? Então, Jó é de Uz, cidade de Uz. Nós lemos isso no primeiro capítulo já. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era ali que Jó vivia. Jó significa retornar a Deus ou arrepender-se. Foi o temor de Deus que afastou Jó do mal. Lá em Provérbios, capítulo 8, verso 13, Provérbios também é um livro poético, mas lá no capítulo 8, verso 13 de Provérbios, nós lemos assim: temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Né? Então, esse primeiro versículo aí já fala que Jó viveu na terra de Uz. E fala mais um pouquinho, fala que ele era um homem íntegro, um homem justo, um homem que temia a Deus, um homem que evitava fazer o mal. Esse era Jó. E nós lemos aqui que Lúcifer ele era encarregado do louvor no céu. E sendo encarregado no louvor do céu, ele era um adorador lá no céu.
E ele não adorou a Deus verdadeiramente. Então, o que ele queria com Jó? Ele queria transformar a adoração de Jó em murmuração. Jó, um homem mortal, nos deu a prova de que é possível adorar a Deus mesmo em meio às lutas. Então, Jó era um homem temente a Deus, e este temor fez dele um servo reverente, que se desviava ou mudava de trajetória para evitar encontrar-se com o mal. Então, diferente de Lúcifer, né, que virou Satanás, ele se desviou do mal, ele não deixou o mal entrar no seu coração, mas ele adorou mesmo em meio às lutas. Uma grande bênção no Oriente é o fato de se ter mais filhos homens do que filhas, mulheres, né? E Jó, segundo o versículo 2, diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E não termina aí, a família de Jó era grande e ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, ele tinha 500 juntas de boi, ele tinha 500 jumentos. Então, o homem era muito rico lá no Oriente. Jó oferecia holocaustos expiatórios, tanto os holocaustos quanto os números de filhos. Então, os seus 10 filhos, né, ele não esperava os filhos pecarem. Como os filhos se reuniam, às vezes na casa de um irmão, de outro, faziam festas, banquetes, Jó não esperava os filhos pecarem. Antes disso, ele já oferecia holocaustos expiatórios, pedindo perdão a Deus pelos pecados que talvez os seus filhos estivessem cometendo. Tamanha justiça havia nesse homem. Então, nós vemos aqui que certo dia, a partir do verso 6, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio também com eles. Os filhos de Deus, os anjos, eles prestavam contas de seu ministério a Deus. Satanás tinha por Jó o mesmo sentimento que ele tinha por Adão. Ele queria destruir Jó. Para o inimigo, Jó não aguentaria o teste. Como Adão não aguentou, Adão não aguentou, Satanás queria também que Jó não aguentasse o teste. Satanás no hebraico significa aquele que está à espreita, um adversário em um tribunal de justiça, ou seja, acusador. Em árabe, o significado é, do nome Satanás, uma serpente. Então, lá em Gênesis 3:1, nós vemos o significado de Satanás, como ele se transforma, né? Então, está aqui. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, né? Então, o Satanás, ele tomou a forma de uma serpente e conversou ali com Eva, manteve um diálogo ali com Eva, confundindo a mente de Eva. Lá em João 12:31, fala que Satanás é o príncipe deste mundo. Nós vamos ler também. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Então, se você puder marcar esses textos, é bom. João 12:31. Nós vamos ler lá. Aqui na minha Bíblia diz assim, João 12:31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Segundo aos Coríntios 4:4, chama Satanás de o Deus deste mundo. Então, lá em 2 aos Coríntios 4:4, vamos lá agora, diz assim, 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus deste mundo, Deus desta era, é Satanás, e ele cega os descrentes, ele cega o entendimento para que eles não se convertam, para que não entendam a luz do evangelho. Então, toda vez que você for orar por um descrente, você tem que pedir ao Senhor que envie anjos, tirando essa cegueira,
tirando esse tampão dos olhos para que eles entendam a mensagem do Evangelho. E lá em Efésios 2:2, Gálatas, Efésios 2:2 diz assim, eu vou ler um também. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Esse é Satanás. Então, mesmo Satanás que se meteu ali no meio dos anjos, né? E foi ali pedir permissão a Deus para tocar em Jó. Tocar em Jó. E Deus pergunta, né? De onde você vem, Satanás? Satanás disse de rodear a terra, de andar por ela, ou então correr rapidamente para lá e para cá. Está lá no verso 7 do capítulo 1 de Jó. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Ou seja, correr rapidamente para lá e para cá. Talvez, sob Deus, né? Ou seja, abaixo do domínio de Deus, Satanás só pode tocar em alguém com a permissão do Senhor, né? Talvez abaixo de Deus, muito abaixo de Deus, Satanás fosse o governante da terra. O homem sucedeu ao vice da realeza. Nós lemos isso lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Eu disse que nós vamos ler bastante a palavra hoje, porque para ler Jó, nós temos que estar com a palavra aqui, ó, na nossa mente. Então, capítulo 1 de Gênesis, verso 26, diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, o homem sucedeu ao vice da realeza. No Salmo 8, Salmo número 8, versículo 6. Eu aprendi que Salmo não tem capítulo, Salmo é número. A gente não fala de um cântico, vamos cantar o cântico capítulo tal. A gente fala, vamos cantar o cântico número tal. Então, Salmo 8, verso 6, diz assim, tu, quem? Deus, né? Tu o fizeste dominar sobre as obras das suas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste. Então, o homem era o vice da realeza. Infelizmente, o homem perdeu. Perdeu por quê? Por causa do pecado. E o homem, por causa do pecado, deixou que Satanás se tornasse o príncipe deste mundo. Satanás tem a lei de Deus ao seu lado. Sabe por que ele tem a lei? Pelo pecado do homem e contra o homem. Então, toda vez que nós pecamos, nós damos legalidade a Satanás de nos tocar. Mas, quando Jesus Cristo cumpriu a lei, ele veio cumprir a lei para nós. A justiça está mais uma vez do lado do homem contra Satanás. Isso está lá em Isaías 42. Eu quero que vocês também abram lá Isaías 42. Então, vocês marquem aí para ler depois. São versículos preciosos que nós precisamos ter em mente. Versículo 21. 42, versículo 21, diz assim, foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei. Então, a justiça está mais uma vez do lado do homem que aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. E é claro que Satanás nos tenta em todo o tempo para nos fazer errar o alvo e, como Adão, nós cairmos no pecado. Por isso que nós precisamos, quando errarmos, quando cairmos, imediatamente nos arrependermos e pedirmos perdão ao Senhor. Jesus Cristo pode pleitear como nosso advogado contra o diabo. O diabo é nosso caluniador, ele é nosso acusador, mas Jesus é o nosso advogado. Lembre-se sempre disso, que em nome de Jesus nossos pecados são perdoados. Quando Satanás vier te acusar, você lembra Satanás, o advogado que você tem, né? Eu já cantei essa música aqui,
Meu advogado é o meu Senhor. Então, fale para ele. Eu tenho um advogado, o nome dele é Jesus Cristo. E por causa do meu advogado, você não pode me acusar, você não pode me caluniar. Eu peco sim, mas eu peço perdão e prossigo para o alvo, que é o Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre os sabeus, né? Nós vemos lá no verso 15. Eu vou ler a partir do 13. Aliás, eu vou ler o 12 também, que diz assim: o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui, tudo que Jó possui, está nas suas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então, olha, nós vemos aí que eles eram da Arábia deserta, eles eram descendentes de Sabá, eles eram neto de Abraão e de Quetura. Lembra que Sara morreu e Abraão casou-se com Quetura? Então, os sabeus, eles eram descendentes de Sabá. Esse Sabá era neto de Abraão com Quetura. Olha as misturas aí, o que acontecem, né? As misturas trazem prejuízo ao povo de Deus, né? Eu li o verso 15. E lá em Gênesis 16, 12, nós vemos a confirmação dessa história. Nós já lemos Gênesis, mas é bom que a gente sempre tenha em mente que nós vamos voltar lá. Uma hora ou outra nós vamos ter que voltar para conferir aquilo que nós já estudamos. Então, no capítulo 16 de Gênesis, verso 12, diz assim: ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Olha só, de quem que ele está falando? De Ismael. De Ismael, olha a descendência aí, né? De novo, as misturas, o que acontece com o povo de Deus. Vamos ao capítulo 25, verso 3, de Gênesis também. 25, 3, diz assim: Joxã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, e os Letuzitas e os Leumitas. Então, Sabá já aparece aí no capítulo 25 de Gênesis, né? Antes da morte de Abraão, Abraão teve esse filho aí. Hoje há uma semelhança nos hábitos dos beduínos árabes. Então, quando você fala em sabeus, você lembra também dos beduínos árabes. Há uma semelhança no comportamento, nos hábitos deles. Então, o que os sabeus faziam? Onde os sabeus estavam, tinha tragédia. Eles mataram, né, os empregados de Jó, eles roubaram bois e jumentas de Jó, eles fundaram o reino de Sabá, no território do atual Iêmen. Os caldeus, quem eram os caldeus? Eles eram um povo semita, então descendentes de Sem. Lembra lá, Sem, Cão e Jafé? Cuja história leva a crer que se estabeleceu na Baixa Mesopotâmia durante o primeiro milênio antes de Cristo e que posteriormente ocupou a cidade da Babilônia, que estava sob o controle dos assírios. Esse povo foi o grande responsável pela derrota do Império Assírio. Eles derrotaram os assírios e tomaram conta da Babilônia. As provações de Jó. Nós lemos isso no capítulo 1, do 11 ao 19, e depois no capítulo 2, 7. Eu vou resumir porque nós já lemos, depois se vocês quiserem ler novamente. Filhos e filhas num banquete. Bois e jumentos estavam pastando. Os sabeus atacaram, mataram os empregados de Jó, né? Levaram os bois e jumentos para eles, e um escapou para contar a notícia para Jó. Depois o fogo do céu queimou ovelhas e os empregados. Um empregado escapou e foi contar a notícia para Jó. Os caldeus atacaram camelos e empregados. Um empregado escapou e foi contar para Jó. Vento forte derrubou a casa. Todos os filhos de Jó morreram
e o empregado escapou e foi contar para Jó. Depois, vem algumas perguntas em relação ao livro de Jó. Por que o justo sofre? Há uma linha teológica que prega que esta história não passa de uma lenda, não é verdade, essa história foi verídica. Qual a razão desta provação na vida de Jó? Onde está esta razão? E eu digo para vocês, Deus permite as lutas. Deus, tem todo o direito de enviá-las a nós. O verdadeiro adorador se manifesta no meio da luta. Sabe onde você vê isso? Lá no capítulo 1, ainda não saí do capítulo 1, hein, gente? Verso 20, que diz assim, até o 22. Ao ouvir isso, ou seja, todas essas tormentas, tudo isso que aconteceu na vida de Jó, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Que homem, como diz o pastor Felipe, palmas para Jó, né? Será que eu e você fazemos o mesmo? Ou será que qualquer coisinha que nos acontece, nós já estamos murmurando, já estamos reclamando? Temos que aprender muito com este homem, principalmente em tempos de quarentena. Como temos que aprender com Jó? O caráter de Jó continua imaculado, apesar dos ataques satânicos. Olha só, segunda provação de Jó. Crise da enfermidade, doença física. Capítulo 2, versos de 1 a 8. Jó foi atacado pessoalmente por uma doença repugnante, nojenta, úlceras malignas, feridas terríveis. Como Jó deve ter suplicado a Deus? Veja como ele era honrado, né? Depois nós vamos ver o capítulo 29, do 1 ao 25. E agora, capítulo 30, verso 1, né? Como Jó reagiu? Capítulo 2, verso 10, ele firmou-se em Deus. Vamos ler lá, 2:10, diz assim, ó. Quando a mulher dele, né? Quando a mulher dele faz aquela proposta indecente, abandona o teu Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre, né? Ele fala o seguinte: você fala como uma insensata, como uma doida, como uma louca, né? Como uma louca você fala. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E, na verdade, Jó era sincero. E o Senhor constrangia o inimigo com essa postura de Jó. Quando você lê o capítulo 2, de 1 a 3, você vê que o inimigo é constrangido. E começa a falar com Deus. Vamos ver se ele é assim mesmo. Versos 4 e 5, quando Satanás cita ossos e carne de Jó, ele está indicando, né, que Satanás tinha a intenção de afligir o corpo inteiro de Jó, com uma doença terrível, dolorosa e fatal. Mas Deus zela pela vida de seus filhos. Olha o verso 6. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Já pensou se Satanás chega diante de Deus e fala: Deixa eu tocar um pouquinho na Mary Ruth? Será que eu honraria o Senhor não murmurando, não questionando, não reclamando? Eu deixo para você também essa pergunta. A chaga, mesmo termo usado para descrever a praga de úlceras do Egito. Nós acabamos de ler Êxodo, vocês estão com a memória bem fresquinha, então vocês lembram como foi a praga de úlceras lá no Egito. Jó sofreu isso. Sofreu isso também naquela mesma época. Você pode conferir lá, né? Em capítulo 2, de 2 a 7, compara com Êxodo 9, de 9 a 11. A chaga maligna, uma das maldições, um dos castigos prometidos para os desobedientes. Nós depois vamos ler isso, está lá em Deuteronômio 28, 35. A provação mais amarga para Jó, sabe o que foi? Foram as palavras duras de sua esposa. Lá no verso 9. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ela não estava nem aí com o marido. Morre logo de uma vez. Mas a pessoa que tem fé, ela confia em Deus, não é em Eus, não, é em Deus, tá, gente? Eu errei aqui, ó. Em Deus.
tanto na prosperidade como na adversidade. O verso 10 fala isso. O mundo, infelizmente, não entende tal fé. Quando vê uma pessoa com fé e passa com resiliência, problemas difíceis, situações complicadas na sua vida, o mundo não entende, chama a gente até de bobo, né? Foi o que a mulher de Jó queria fazer. Amaldiçoa logo esse Deus e morre, né? Não fica passando esses problemas, não. Larga logo a sua fé. Ah, fazer o que? Outra coisa? Que isso? Abandona esse Deus de uma vez, né? Mas Jó não fez isso. A luta nos desfigura. E aí chegam os amigos de Jó, que ficaram com ele por 7 dias e 7 noites, né? Os amigos de Jó, que ficaram com ele, entenderam até o momento que Jó ficou calado. Ele ficou calado todo esse tempo, tamanho sofrimento Jó estava passando. Lá dos versos 11 a 13, né? Quando eles chegam, quando 3 amigos de Jó, ele faz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para muitos, irem mostrar solidariedade a Jó. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo. Então a luta nos desfigura, né? E começaram a chorar em alta voz. Eles eram amigos de verdade. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça, né? Sinal de respeito, sinal de tristeza ali. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Nem Jó conseguia falar, nem os amigos conseguiam falar. Mesmo eles tendo falhado com um amigo, eles estiveram ao seu lado. Nós vimos isso aqui no capítulo 11, no capítulo 2, versos de 11 a 13. Na verdade, eles não tinham nem o que dizer, por isso que eles preferiram ficar calados, né? Era melhor mesmo que tivesse ficado. Depois eles começam a falar e julgam a vida de Jó, a gente vai estudar bem a fundo isso. E agora nós vamos entrar no capítulo 3 de Jó, né? Alguns textos em destaque nesse capítulo, quando Jó se lamenta. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falou, dizendo: pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao vir a luz? Porque aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho repouso, nem sossego, nem descanso, mas vem a perturbação. Né? Mesmo íntegro, Jó lidava com sentimentos internos. Será que só Jó era assim? Será que você também não lida com esses sentimentos? Será que também você não fica revoltado, né? Sentimentos de revolta, de depressão, de tristeza, de ira. A palavra de Deus, Deus entende a nossa ira, Deus entende a nossa revolta, Deus entende a nossa depressão. Mas o que vamos fazer com isso é que determina o nosso futuro. Entender o porquê não nos cabe. Jó estava falando com amigos e teve liberdade de se abrir. Jó vomitou as suas mágoas. Era uma vida cheia de pranto. E, na verdade, Jó não estava pensando em suicídio, mas desejava que o Senhor lhe permitisse morrer, embora Deus o cercasse de tal forma que ele não poderia morrer. Verso 20 a 26, você vai ver isso no capítulo 3, 20. Deixa eu só ver aqui que nós temos 10 minutinhos. 20 a 26, né? Eu não vou ler, não, depois vocês leiam, mas ele vai falar exatamente isso. O que Jó queria era morrer, mas ele não queria tentar suicídio. Deus nos cerca de proteção para nos manter afastados da vontade de morrer, principalmente aqueles que sofrem com depressão profunda, né? Então, Deus nos cerca de uma proteção tão grande para nos manter afastados dessa vontade de morrer. Senão, Satanás já poderia acabar com a nossa vida quando nós estivéssemos deprimidos. Mas Deus nos cerca de uma proteção especial para deixar-nos vivos.
Elifaz, o significado do nome Elifaz é tesouro de Deus. Meu Deus é ouro puro, o esforço de Deus. Elifaz é um nome bíblico de origem hebraica que pode carregar os significados de tesouro de Deus. Ele é o primeiro amigo que vai falar com Jó. Em primeiro lugar, Elifaz começa falando sobre quem é Jó, né? O bom e o inocente não sofre. Então, Jó não era nem bom nem inocente, segundo Elifaz. O sofrimento é para aqueles que vivem no pecado. Então, Jó vivia pecando, segundo Elifaz. Elifaz era amigo, hein? Jó estava colhendo o fruto de suas ações, segundo as palavras de Elifaz. Só acusação. E Jó, que antes pôde aconselhar a tantos, agora não aceita conselhos? Aí ele pergunta, né? Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode o homem ser puro diante do Criador? Jó 4:17, né? E no verso 3, eu queria chamar a atenção de vocês, que ele fala assim, ó. Pois pense bem, Jó. Você ensinou a tantos, fortaleceu a mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima quando você é afligido, fica prostrado? Sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? E lá vão as palavras de Elifaz acusando Jó, né? E Elifaz continua dizendo que só colhe o mal quem planta o mal. Logo, Jó estava colhendo o fruto de suas ações. Elifaz acreditava piamente que suas palavras eram inspiradas por Deus. Elifaz insinua a Jó que não sofremos à toa. E no capítulo 5, verso 8, ele fala assim, ó, mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus. Elifaz sugere que Jó confie sua causa a Deus. Muitos amigos falam isso, né? Confia em Deus, tudo vai passar. Confia em Deus, você vai sair disso. Algumas lutas são decorrentes de pecado. Elifaz também acusa Jó de pecado. No entanto, outras vêm só para me amadurecer. Elifaz não sabia a base da luta. Os versos 17 e 18 do capítulo 5 diz assim: Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Então, ele faz uso de um texto fora de contexto para consolar Jó. Deus não estava disciplinando Jó. Deus estava apenas dando permissão a Satanás para tocar em Jó, porque Deus confiava na integridade de Jó. A teologia de Elifaz é: só os pecadores sofrem? Só os pecadores sofrem? Essa é a teologia de Elifaz. E aí nós terminamos a nossa leitura de hoje, né? Nós vamos agora comentar um pouquinho, né, meninas, o que nós lemos. Antes, porém, eu quero apresentar para vocês um livro chamado Consolo. Quem escreveu esse livro foi a irmã Helenivação. Ela é capelã do hospital, se não me engano, das clínicas lá em São Paulo, né? É isso mesmo. Helenivação de Paula Aitken. Ela casou-se pela segunda vez, mestre em aconselhamento bíblico, é capelã hospitalar e missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela é casada com o missionário americano Gavin Levi Aitken. Tem 6 filhos e netos. Foi capelã evangélica titular do Hospital das Clínicas, da FMUSP, por 22 anos. Atualmente é capelã evangélica titular do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Hospital do Servidor Público do Estado. Olha que interessante. Ela é capelã lá do meu hospital, onde eu sou conveniada lá, o Hospital do Servidor. Ela é presidente da Associação de Capelania Evangélica Hospitalar, né? Não vou falar muito não, depois vocês podem dar uma olhadinha nesse livro, chama-se Consolo. E ele foi todo escrito baseado no livro de Jó. Como você consola uma pessoa em sofrimento? Olha, esse livro é precioso, poderoso para tempos de Covid. Se você puder comprar esse livro, compre, porque você vai entender um pouco do papel da capelania hospitalar.
como a capelania hospitalar é fundamental em tempos de quarentena. Mesmo não podendo entrar nos hospitais e fazer o trabalho de capelão, nós podemos consolar pessoas que sofrem. Então, eu queria terminar essa nossa leitura de hoje, esse nosso estudo de hoje. Se você tiver alguma dúvida, depois pode deixar aí no canal, tá bom? Pode deixar a sua pergunta e a gente vai respondendo conforme as dúvidas forem chegando. Uma coisa é certa, nós estamos neste mundo sujeitos a sofrimentos, a tentações, mas se Deus perguntar para Satanás assim, ó, conhece minha serva Mary Ruth? Você viu como ela é temente? Se você tocar nela, ela não vai desviar do meu caminho. Eu quero muito que Deus fale assim de mim. Mas para isso, eu preciso entender o que eu vou fazer com o sofrimento. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, em nome de Jesus. E vamos continuar lendo Jó, agora do capítulo 6 ao capítulo 10. Deus te abençoe. Boa noite. E bom dia para quem estiver assistindo depois. Tchau.